Saudações, alunos! Vamos para mais uma aula de História e voltamos a falar sobre a independência da América Espanhola. Essa é mais uma aula, a gente finaliza a aula anterior. Só vamos estudar para frente mais um caso, que é um caso muito excepcional, que é o do México. Mas nessa aula a gente vai tratar praticamente com toda a América do Sul, certo? E vamos lembrar o que a gente falou nas últimas aulas. Então, a gente falou sobre como que era o sistema colonial espanhol, suas hierarquias, classes sociais, como que eles dominaram a América. Tá? Também vimos que houve um rei na Espanha, Carlos III, que tentou melhorar essa situação colonial, mas não agradou aqueles que aqui viviam. Agradou mais aos espanhóis. E também vimos as principais revoltas, tanto indianistas quanto revoltas feitas pelos crioulos contra a taxação de imposto e o controle que a metrópole da Espanha exercia sobre as suas colônias na América. Certo? E qual é o objetivo da aula de hoje? Compreender o processo revolucionário que levou à independência de vários países da América Espanhola. Identificar quem foram os líderes. Lembram-se da aula passada quando eu falei dos libertadores da América? Hoje eu respondo para vocês quem são eles. E compreender a influência que nosso velho conhecido Napoleão Bonaparte teve nesse processo de independência da América Latina. Sim, não dá para falar do século XIX sem falar de Napoleão Bonaparte. Esse cara mudou o mundo e mudou a todos. Vocês já ouviram falar desse carinha chamado Simão Bolívar? Essa é uma estátua que eu trago para vocês que está no Rio de Janeiro. É um monumento em homenagem a Simão Bolívar. Aqui no lado nós temos um selo dos Estados Unidos, que inclusive chama ele de campeão da liberdade. Libertador. Tá? E não só isso, Simão Bolívar ele tem o nome dele relacionado a dois países da América, a Bolívia e a Venezuela, que o nome oficial é República Bolivariana da Venezuela. Tá? E há várias cidades, ruas, em Curitiba, em Londrina, em várias cidades de todo o nosso estado e do Brasil que levam o nome dele em homenagem. Será que esse cara foi importante ou não? Certo? E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Não é o único, mas talvez seja o principal. Certo? Vamos lembrar, a Espanha colonizava grande parte da América do Sul, tá? Com exceção da colônia brasileira, aqui o nosso Brasil, praticamente e das 13 colônias da Inglaterra, praticamente todo o resto era da Espanha. A Inglaterra fez sua independência, o Haiti fez sua independência. E o que aconteceu com a América Espanhola? Bom, primeiramente, eles foram invadidos por Napoleão Bonaparte durante a Revolução Francesa, bloqueio continental, invasão de Portugal e invasão da Espanha também. E Napoleão Bonaparte, ele, ao invadir a Espanha, ele coroa o seu irmão, José, como rei da Espanha. Se você for pegar a história dos reis da Espanha, José ganhou um nome muito especial, que é José o Usurpador. Traduzindo, o ladrão. Ele roubou o trono, segundo a história oficial da Espanha até hoje. Certo? Quando ele fez isso, você vai ter um problema. Se você fosse fiel a José, você era fiel a um francês que tinha invadido e que tinha prendido o rei tradicional, que era Fernando VII. Você estava traindo, de certa forma, a Espanha. Agora, mas Fernando também não governava. Então, o que você faz? O governante não governa, está preso, e o governante que diz que governa não é um cara que o resto dos espanhóis gostem. Tá? Nesse contexto aí, você vai ter uma grande rebelião na Espanha. Eles vão se revoltar. Eu trago para vocês esse quadro maravilhoso de Francisco Goya, que ele trata justamente da rebelião dos espanhóis contra os franceses. Esse quadro maravilhoso que são os fuzilamentos de 13 de maio. Tá? E nesse quadro aí, ele mostra justamente os espanhóis se rebelando contra os franceses. Você tem uma grande rebelião lá. E uma parte desses espanhóis foge e na cidade de Cádiz eles querem fazer uma nova constituição para a Espanha. O que eles fazem nessa constituição? Primeira coisa, Fernando VII era o rei da Espanha, é o que eles vão dizer. Ele que governava a Espanha, não é José Bonaparte.
Outra coisa, eles vão acabar com a monarquia absolutista e vão estabelecer que a Espanha agora é uma monarquia com uma constituição, com leis, que até o rei tem que obedecer. Tá? Vão acabar com a Santa Inquisição. Lembra das aulas de Idade Média? A Santa Inquisição ainda existia na Espanha em 1800 e pouco. Tá? Eles vão acabar, vão estabelecer a liberdade de jornalismo, de imprensa, de opinião, vão abolir o trabalho da mita, aquele trabalho forçado que os indígenas faziam em sua colônia, e vão dar direito a voto a todos os espanhóis, mesmo ricos ou pobres. Legal? Moderninho? Bacana? Exatamente, foi bem bacana. Tá? Mas José Bonaparte ainda estava enfrentando esse pessoal. Tá? Só que isso aí vai ter repercussões muito grandes na América. Se na Espanha estava tudo isso permitido, por que na América não estaria isso permitido? A América Espanhola não fazia parte da Espanha? Isso vai levar ao movimento. Quando eles descobrem que a Constituição de Cádiz ainda mantinha desigualdades na América, eles não gostam dela. Eles não gostam dela e eles passam a se revoltar, já que as elites crioulas queriam então direitos, lembra dos crioulos, a elite econômica, queriam também participar do governo, ter direito a voto, a participar de um governo, aí por diante. Tá? Mas esses crioulos vão se aproveitar que como o rei, de fato, não era reconhecido, o que eles fizeram? Eles disseram que eles iam governar a si mesmos até o rei voltar ao governo. Isso aí eles vão chamar de juntas governativas. Eles vão dizer, a gente não pode obedecer José e Fernando está preso. Então a gente vai se governar sozinho até Fernando VII voltar. Certo? E isso nos traz nosso primeiro quiz da aula de hoje. Qual era o nome dado aos governos estabelecidos nas colônias durante o reinado de José Bonaparte, o ladrão, na Espanha? A. Constituição de Cádiz? B. República? C. Governo provisório? Ou D. Juntas governativas? Vocês têm uns minutinhos aí para pensar e eu já retorno com vocês.
Pensaram? Responderam? Como sempre, um quiz para a gente esquentar a aula de hoje, começar devagarinho, mas ir conhecendo toda a história e se apropriando dessa matéria maravilhosa que é a matéria de história. Resposta correta! Letra D. Eram juntas governativas. Essas juntas vão começar a se autogovernar em várias regiões da América Espanhola, enquanto não tinha rei a Espanha, não um rei que eles gostassem, certo? E aí vai ter o início do processo que a gente chama de guerras da independência. Esse processo a gente pode separar em duas fases, dois períodos diferentes. O primeiro período, ele vai de 1810 a 1815. É quando a Espanha estava sob o governo de José Bonaparte, aquele governo que eles consideravam de um ladrão, tá? Nesse período aí, essas juntas governativas vão formar seus exércitos, vão formar seus governos, principalmente com base nos crioulos, porque eles não reconhecem o governo de José Bonaparte. Só que em 1815, José Bonaparte perde o trono da Espanha, assim como Napoleão perde o da França. Tá? E aí vai começar a segunda fase, que vai de 1815 a 1824. Fernando VII volta. E ele não volta muito legalzinho, não. A primeira coisa que ele faz é acabar com a Constituição e declarar que ele era absoluto, de novo, que tinha que obedecer a ele. E ele manda exércitos para voltar a fazer a América Espanhola ser uma colônia da Espanha. E é nisso aí que vai surgir os nossos libertadores da América. O primeiro deles é esse argentino chamado José de San Martín. Esse cara aí, ele vai liderar o que ficou chamado de Exército dos Andes. E ele vai ser responsável pela parte mais ao sul da América do Sul. Ele inicia em Buenos Aires o processo de independência. Ele junta essas tropas e ele faz a independência da Argentina em 1816, do Chile em 1818. Então ele atravessa os Andes, sai da Argentina, vai para o Chile e daí ele sobe para a parte central da América do Sul, onde ele vai auxiliar a independência do Peru e da Bolívia. Simplesmente ele se envolve no processo de independência de 4 países que a gente conhece. E o outro, que nós já falamos, é Simão Bolívar. Ele era o rico fazendeiro crioulo da Venezuela, ou seja, ele era elite econômica, ele era um grande fazendeiro de cacau. Ele tinha muito dinheiro com isso. Talvez ele fosse uma das pessoas mais ricas da América Espanhola. Só que ele não era chapetone, ele não era espanhol, certo? E ele também vai organizar um exército em que ele conquista Bogotá. Conquistando Bogotá, ele vai unir a Colômbia, a Venezuela, o Equador e o Panamá, que na época era mais ou menos o mesmo território, e ele vai criar um país novo, a chamada Gran Colômbia, a Grande Colômbia. Ele cria esse novo país. E em seguida, o que ele faz? Ele vai de encontro de San Martín. Ele desce e auxilia também a independência da Bolívia e também auxilia a independência do Peru. Olha só quantos países esse cara ajudou a libertar. É um libertador da América ou não? Acontece que vai ter um problema aqui. Eles vão se encontrar nessa cidade aqui, chamada Guayaquil. Ali se encontra San Martín e se encontra Simão Bolívar. E a portas fechadas eles fazem uma reunião para decidir qual vai ser o futuro da América Espanhola. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu nessa reunião, ninguém tem a menor ideia. O fato é que San Martín, ele abandona a liderança do movimento e ele vai embora da América do Sul. Ele vai embora, ele não quer saber, ele dá todo o poder para o Simão Bolívar. Tá? E ele vai embora. O que aconteceu lá? Não sabemos, não tenho a menor ideia e gostaria muito de saber o que aconteceu. O que será que esses dois conversaram? Mas você vai ter um movimento muito importante da América Espanhola que vai ser um movimento de divisão da América Espanhola, de fragmentação. O grande projeto do Simão Bolívar era que a América Espanhola tinha que se separar e virar um único grande país para poder enfrentar países europeus, para poder enfrentar o Brasil, que era um grande país, ainda colônia de Portugal, e para poder se impor economicamente, politicamente, militarmente. Então o projeto dele era a Grande Colômbia. Esse projeto acaba não dando certo. Se você for olhar esse mapa que eu estou trabalhando com vocês, você tem aqui o vice-reino da Nova Espanha, aqui ao norte, que a gente vai falar na aula seguinte sobre a independência do México.
Você tem o vice-rei da Nova Granada, que é basicamente o que seria a Grã-Colômbia, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. Tá? Você tem basicamente isso. E algumas capitanias gerais, que não são importantes para a gente nesse exato momento. Se você for pegar depois, a partir de 1830, olha a colcha de retalhos que virou a América Espanhola. Do vice-reino do Rio da Prata, você tem Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Tá? E também a Bolívia. O Peru, ele é dividido com o Equador. Daí você tem Colômbia, Venezuela, Panamá, Honduras e vira vários países. Ele se fragmentou, ele se dividiu. Apesar do Simão Bolívar defender que tinha que ser um único país forte. Por que esses países não conseguiram manter a unidade? Ao contrário do Brasil, que se você for olhar, manteve sua unidade. E isso é importante para a gente até hoje. Bom, quais foram os motivos dessa fragmentação? Ele acabou dividido em 19 estados nacionais. Tá? Entre os motivos que levaram a essa divisão, o primeiro motivo foi o conflito de interesse entre os vários grupos de crioulos que tinham nesses vários territórios. Alguns interessados em um sistema de governo, outros em outro, em certas taxas de imposto, e que tinham atividades econômicas diversas que eles faziam. Grande parte das elites crioulas se transformaram em caudilhos. Eram chefes políticos locais que contratavam exércitos pessoais para impor o seu poder. Isso vai causar uma grande divisão da América. Muitos desses países que eu falei para vocês, como o Equador, vai começar com caudilhos que vão assumir o poder e vão declarar que o país é deles, que o país é só deles. E também eles vão ter o apoio da Inglaterra. A Inglaterra não tinha nenhum interesse em um grande e forte e unido país na América. Isso podia atrapalhar seu comércio. O mais interessante para a Inglaterra, que lembre-se, já estava passando pela Revolução Industrial, o mais importante para eles era ter vários países diferentes para negociar. Porque às vezes você não tem um preço tão bom num país, mas você vai ter em outro país. Tá? Então, se você tiver um único país que a negociação não é boa, divida ele e tenha vários paizinhos, que daí você ganha num, perde no outro, mas isso vai te garantir maior variedade de preços e lucros. A Inglaterra vai incentivar essa divisão, vai incentivar esses caudilhos, vai incentivar esses crioulos a se dividirem e se separarem. E eu trago para vocês a nossa atividade em que eu pergunto, assinar a alternativa que explica o que foi o projeto da Grã-Colômbia de Simão Bolívar. Vocês terão um tempinho aí para ler as alternativas, pensarem, e eu já retorno com a resposta para vocês.
leram com atenção, analisaram as alternativas. Sempre eu vou ter que lembrar vocês de nunca esquecerem de acessar o seu Google Class, de entrar em contato ali, pegarem as atividades obrigatórias, marcarem suas chamadas, conferir suas presenças e sempre manter o contato através do mural, através do e-mail, com os professores de seus colégios, procurando aí se aprofundar no conhecimento, procurando aí tirar dúvidas que eu não consigo tirar nesse momento, mas que a gente sempre vai poder trabalhar junto com toda essa equipe de nosso estado que está disposta a trabalhar pelo bem de vocês, alunos. E a alternativa correta, qual que era? Ele pregava a unificação de todas as colônias espanholas como uma única república. A ideia dele era justamente que uma única república unida, com todo esse território, toda essa população, todo o exército que poderia ter e riquezas, ia fazer um país forte, um país poderoso para enfrentar países europeus, americanos, como o Brasil, Estados Unidos, aí por diante. O que a gente viu que não se concretizou, foi mais fácil para um país europeu como a Inglaterra incentivar a separação desse país em vários paizinhos pequenos. Tá? Isso vai ter incentivo da Inglaterra, vai ter incentivo dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. Vai ter um certo incentivo ali na região da Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, mas isso é assunto para aulas que nós vamos ver mais à frente, o envolvimento do Brasil com a América Espanhola. Certo? O que nós vimos então nessa aula? Nós vimos como que foi o processo de independência da América Espanhola. Veja um detalhe importante, eles copiaram, de certa forma, o processo de independência dos Estados Unidos. Isso é, eles foram para a guerra, eles foram para a luta armada contra a sua antiga colônia. Certo? Eles seguiram esse modelo americano e o modelo da república, coisa que os Estados Unidos que inventou aqui na América. Outra coisa, identificamos os libertadores da América Espanhola. Falamos de Simón Bolívar, falamos de San Martín e eu creio que entre os outros libertadores falta a gente falar de Dom Pedro I, o que não se preocupe, nós falaremos em aulas futuras, mais um libertador da América no lado da América Portuguesa, certo? E os motivos que levaram à fragmentação, à divisão da América Espanhola em vários países que nós conhecemos até hoje. E eu gostaria então de agradecer a todos vocês pela participação nessa aula, por assistirem. Não deixe de nos seguir no nosso canal do YouTube, de confirmar sua presença na aula. E nós estamos sempre aí para continuar nesse terceiro trimestre e nesse ano muito bom de ensino para vocês.